Então, bom dia a todos. Nessa aula, nós vamos focar na resolução de problemas de potências e raízes, certo? É claro que você vai adquirir familiaridade com esse conteúdo quando você mesmo sentar e tentar resolver problemas, né? Então, é necessário que você não só veja vídeos, aulas desse conteúdo, mas que tente fazer sozinho, certo? É, Vamos começar esse A aqui, problema A. O que eu quero aqui é simplesmente simplificar essas expressões. Então, todas essas que eu coloquei dentro do quadrado, eu quero simplificar. Começando com essa A. 27 elevado a menos 4 terços. Quero simplificar isso aqui. Como é que você faz? Você escreve 27 como 3 ao cubo. Não deixa de ser 27, né? 3 ao cubo. Então, você teria 3 ao cubo elevado a menos 4 terços. O parênteses é só para indicar de quem está elevado a menos 4 terços é o 3 ao cubo, ou seja, o 27. Aqui você vai usar que propriedade? Propriedade 2, onde o A seria o 3, o X seria o expoente 3 e o Y menos 4 terços. Então você vai usar 2, ou seja, repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes menos 4 terços. Quanto é 3 vezes menos 4 terços? Corta um 3 em cima e um 3 embaixo, dá menos 4, né? Então fica 3 a menos 4. Aqui você vai usar a 4, propriedade 4. Ou seja, eu quero simplificar, mas eu quero deixar os expoentes positivos. Então você pode passar esse 3 a menos 4 para o denominador, lembrando apenas de trocar o sinal do expoente. Menos 4 mais 4. Então aqui você usa 4. Passa isso aqui para o denominador, deixando 1 no numerador, e troca o sinal do expoente, de menos 4 para mais 4. 1 sobre 3 a quarta. Quanto é 3 elevado a 4? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Ou seja, 81. Então dá 1 sobre 81. Pronto, simplifiquei o item A. Agora o item B, eu quero simplificar essa potência aqui. 81 ao quadrado elevado a 1 quarto. O parênteses é para indicar quem está elevado ao expoente 1 quarto é 81 ao quadrado. Como é que você faz aqui? Você escreve 81 como 3 à quarta, ou seja, fatora o 81, né? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 81 escreve como 3 à quarta. Isso está elevado ao quadrado e que está elevado a 1 quarto. Ao chegar aqui, você vai usar novamente 2. Você vai usar 2 de novo. Só que em vez de 2 expoentes, x e y, você tem 3 expoentes. Então, usando 2, você simplesmente multiplica esses expoentes, repete a base 3 e multiplica os expoentes. Certo? Então, você vai fazer a multiplicação de 4, 2 e 1 quarto. Então, estou usando 2. A diferença da propriedade é simplesmente porque, em vez de 2 expoentes, eu tenho 3, mas a propriedade vale para um número qualquer de expoentes. Então, você multiplica 4, 2 e 1 quarto. Quanto é 4 vezes 2 vezes 1 quarto? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1 quarto, 8 quartos, que dá 2. Então, eu uso 2 aqui, repito a base 3 e multiplico esses expoentes. 4, 2 e 1 quarto. 3 ao quadrado. Lembrando que 3 ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, é 9, né? Então, isso aqui dá 9. Essa outra. 1 quarto elevado a menos 1 meio. 1 quarto elevado a menos 1 meio. Aqui você poderia simplificar da seguinte forma. Você poderia, observe que a base aqui é uma fração, 1 quarto. Você inverte a fração, 4 sobre 1, e troca o sinal do expoente. Então você poderia fazer assim, inverter a fração, escrever como 4 sobre 1, que é 4, e trocar esse sinal menos por mais. Inverte a fração, troca o sinal do expoente. 4 elevado a mais 1 meio. Então ficaria 4 elevado a mais 1 meio. Quanto é 4 elevado a mais 1 meio? Raiz quadrada de 4, que é 2. Então o resultado daria 2. Então você poderia ter feito assim, certo? Troca o numerador pelo denominador da base e troca o sinal do expoente. Aqui ficaria 4 elevado a mais 1 meio, que é raiz quadrada de 4, que é 2. Ou usando as propriedades, essas propriedades diretamente, ficaria assim, então, né? 4 eu escrevo como 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao quadrado, tudo é elevado a menos 1 meio. Aqui você vai usar quem? 6. 6. Onde o A seria, o numerador seria o 1, o denominador o B, o 2 ao quadrado, e o X, o expoente menos o meio. Certo? Então fica 1 elevado a menos 1 meio, 1 elevado a menos 1 meio,
Numerador elevado ao expoente, denominador elevado ao expoente. Mas o denominador, lembrando que é 2 ao quadrado, né? Então 2 ao quadrado elevado ao expoente. Então aqui você está usando 6, certo? 6. Aí você lembra que 1 elevado a qualquer número é 1. Então o numerador fica aqui, fica 1. Fica 1, certo? No denominador, você usa que propriedade? Você vai usar aqui 2, certo? 2. Onde o A seria o 2, o X o expoente 2 e o Y menos o meio. Ou seja, você repete essa base 2 e multiplica os expoentes. Estou falando do denominador, né? Então quanto é que daria 2 vezes menos o meio? Dá quanto? 2 vezes menos o meio. Corta um 2 com 2, dá menos 1, né? Então dá 1 sobre 2 a menos 1. Se você não quer deixar expoentes negativos, você poderia, ao chegar aqui, usar 4. Passa esse 2 a menos 1 para o numerador, lembrando de trocar o sinal do expoente. 2 a mais 1. Mas quanto é 2 a mais 1? 2. Então aqui você, pronto, terminou aqui, certo? D. 2048 elevado a 1/10. Elevado a 1/10. Simplificar isso aqui. Você escreve 2048 como 2 elevado a 11. Você fatora 2048, certo? Ou seja, escreve como fatores primos, 2 elevado a 11. Isso tudo está elevado a 1/10. Está elevado a 1/10, certo? Ao chegar aqui, você poderia usar logo 2, propriedade 2. Multiplicar esses expoentes. Ó. Ficaria 2 elevado a 11 vezes 1/10. Multiplicaria o 11 por 1/10. Ou seja, daria então 2 elevado a 11 sobre 10. Ou seja, o expoente ficaria 11 dividido por 10. Mas o 11 não é múltiplo de 10. Eu posso ajeitar isso aqui, escrevendo esse expoente 11, fazendo aparecer aqui um múltiplo de 10. Como? Você escreve esse 2 elevado a 11 como 2 elevado a 1 vezes 2 elevado a 10. Então, eu escrevo 2 elevado a 11 dessa forma aqui. Ó. Observe que aqui você está usando 1, certo? Produto de potência de mesma base. Só que está usando da direita para a esquerda, né? Ou seja, escrevendo 11 como 1 mais 10, e transformando isso num produto de potências. Então, aqui eu estou usando 1. O objetivo aqui é fazer aparecer o múltiplo de 10, certo? Então, 2 a 11 eu escrevo como 2 a 1 vezes 2 elevado a 10. Isso porque, se eu simplesmente usasse 2 aqui, eu ficaria 2 elevado a 11 sobre 10. 11 dividido por 10. 11 não é múltiplo de 10. Mas eu posso fazer aparecer o múltiplo de 10. Como? Escrevendo 2 elevado a 11 dessa forma. Certo? Isso aqui não deixa de ser 2 elevado a 11, né? Isso tudo está elevado a 1/10. Ao chegar aqui, você vai usar 3, certo? Onde o A seria o 2 elevado a 1, o B o 2 elevado a 10 e o expoente 1/10. Ficaria a primeira potência elevado ao expoente 1/10, vezes a segunda potência elevada ao expoente 1/10. Então estou usando 3, né? Primeira potência elevada a 1/10, segunda potência elevada a 1/10. Daqui para cá, você vai usar, então, agora 2, né? 2 elevado a 1 elevado a 1/10. Multiplica os expoentes. 2 elevado a 1 vezes 1/10. Ou seja, 2 elevado a 1/10. Certo? Faz a mesma coisa na outra potência. Usando 2 ainda. Repete o 2, ó, e multiplica os expoentes. Quanto é 10 vezes 1/10? Corta o 10 com 10, dá 1, né? Então fica 2 elevado a 1. Então você aplica 2 na primeira e na segunda potência. Simplesmente multiplica esses expoentes. Ó. Multiplica, certo? 2 1/10 vezes 2 elevado a 1, certo? Aí você lembra que 2 elevado a 1/10, se você usar 7 da direita para a esquerda, é raiz décima de 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1/10 você escreve na forma de raiz, utilizando 7. Certo? Fica o radicando 2 elevado a 1. E o índice fica o denominador dessa fração, que é 10, né? 10. Então escrevo na forma de raiz. Vezes 2 elevado a 1. Certo? Então, posso terminar aqui. Ou colocar esse 2 à esquerda da raiz. Pronto. Fica 2, raiz décima de 2. Certo? Simplesmente escrevi esse aqui como uma raiz, utilizando 7. Certo? Pronto. Terminei colocando simplesmente o 2 na frente da raiz. Pronto. Isso aqui é a forma simplificada dessa expressão aqui. Certo? Aqui eu trago para vocês, eu trago uma observação
é que tem uma combinação de propriedades que aparece demais nos problemas de potências e raízes. Vamos ver que combinação é essa. Olha, aqui você tem uma potência onde a base em si já é um produto de potências, né? x3 vezes y2 elevado ao expoente 5, certo? Então aqui, eu trouxe essa potência para cá. Eu quero simplificar essa expressão. O expoente é 5 e a base é um produto de potências. O parênteses aqui indica que quem está elevado ao expoente 5 é esse produto aqui. Aqui você pode aplicar as propriedades 2 e 3, combinar as duas e encontrar uma simplificação mais rápida. Como? Repete o x ó, e multiplica os expoentes. Ó, 3 vezes 5, vezes. Agora repete o y e multiplica os expoentes. 2 e 5. Ou seja, você repete as bases e multiplica os expoentes internos pelo expoente externo. 3 multiplica por 5, 3 vezes 5. 2 multiplica por 5, 2 vezes 5. Aqui que eu tinha errado, eu tinha colocado 10, mas é um 5. Né? Ou seja, ficaria x elevado a 3 vezes 5, 15. Vezes y elevado a 2 vezes 5, 10. Certo? Então, você simplesmente repete as bases e multiplica os expoentes internos pelo externo. 3 por 5, depois o 2 por 5. Certo? Então, voltando aqui. Aqui é a nossa expressão, né? Eu vou mostrar aqui que isso aqui, na verdade, que eu fiz agora, é uma combinação das propriedades 2 e 3. Certo? Então vamos ver que isso aqui é uma combinação de 2 e 3. Pronto, aqui é a minha expressão original. Aqui eu vou aplicar daqui para cá, eu vou aplicar 3, propriedade 3. Certo? Expoente de um produto vira o produto dos expoentes. Onde o expoente é 5, o A seria o x ao cubo e o BY ao quadrado. Então, aplicando 3, ficaria a primeira potência elevado a 5, vezes a segunda potência elevado a 5. Então, apliquei 3, certo? Ao chegar aqui, eu aplico 2, duas vezes, na primeira potência e na segunda potência. Ficaria x ao cubo elevado a 5, né? Então, aplico 2, multiplico esses expoentes, ó, 3 vezes 5. X elevado a 15. Aplico 2 de novo em y. Multiplico os expoentes. Ó, 2 vezes 5, 10. Certo? Ou seja, cheguei no mesmo resultado. Ó, certo? Então você pode simplificar a expressão aplicando as propriedades 3, depois a 2. Ou pode fazer logo direto. Certo? Direto. Que seria, você ao fazer direto, está combinando as propriedades 2 e 3. Ou seja, repito as bases e multiplico as potências, os expoentes internos com o externo. 3 vezes 5, x elevado a 15, y, 2 vezes 5, y elevado a 10. Então, posso fazer logo direto, certo? Bom, aplicação dessa observação que nesse probleminha aqui. Raiz quadrada de 288. Observe que quando você não coloca o índice, fica subentendido que esse índice é 2, né? Aqui você vai, observe que você vai fatorar o 288. Fatorando, escrevendo 288, escrevendo como produto de fatores primos. 288 é 2 à quinta, vezes 3 ao quadrado, certo? Então, 288, eu posso escrever isso aqui elevado a 1, certo? Raiz quadrada, ou seja, o índice não aparece e fica subentendido que é o 2, certo? Ao chegar aqui, você faz o quê? Você vai aplicar 7, né? Certo? Onde o A seria tudo isso aqui que está dentro do parênteses, o M seria o expoente 1, isso aqui é 288 elevado a 1, que não deixa de ser 288, né? O M seria o 1 seria M, e o índice 2 seria o N, né? Então isso aqui fica simplesmente, ó, a base, que é isso aqui, tudo que está no parênteses, elevada a 1 meio, certo? M sobre N. Então, daqui para cá, estou usando 7. Certo? Ao chegar aqui, você poderia aplicar essa observação que a gente acabou de ver, né? Você multiplicaria, observe que aqui, isso aqui é uma potência de potência, né? Você multiplica os expoentes internos pelo externo. 5 vezes 1 meio, 2 vezes 1 meio, certo? Ficaria 2 elevado a 5 vezes 1 meio. 5 vezes 1 meio é o quê? 5 dividido por 2. Vezes 3 elevado a 2 vezes 1 meio.
Estou usando essa observação que a gente acabou de falar, né? Que é uma combinação de 2 e 3. Multiplicaria esse expoente por 1 meio e o 2 por 1 meio. Só que 5 vezes o meio é 5 dividido por 2. O 5 não é múltiplo de 2. O 5 não é divisível por 2. Eu posso dar um jeito de aparecer expoentes múltiplos de 2 dessa base. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um jeito de aparecer expoentes que sejam divisíveis por 2. Já que multiplicar por 1 meio equivale a dividir por 2, né? Então eu dou um jeito de escrever esse 2 à quinta, 2 à quinta, escrever ele de um jeito que apareça um número divisível por 2. E como é que eu faço isso? Escrevo 2 à quinta como 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 1. Você está usando aqui a propriedade 1, né? Certo? Escrevo usando da direita para a esquerda. Escreve 2 à quinta como 2 à quarta vezes 2 a 1. Então por que eu fiz isso? Eu queria fazer aparecer no expoente um múltiplo de 2. Já que no final das contas eu vou multiplicar por 1 meio equivale a dividir por 2. Então pronto, fiz aparecer um múltiplo de 2, o 4. Então escrevo tudo que está no parênteses dessa forma aqui. Ó. Isso aqui que é 2 à quinta, vezes 3 ao quadrado. É o que está dentro do parênteses. Isso tudo está elevado a 1 meio. Agora que eu fiz aparecer expoentes que sejam divisíveis por 2, eu uso a observação que a gente acabou de falar, né? Multiplico aqui a potência de uma potência, eu repito as bases, o 2, o 2 e o 3, ó, 2, o 2 e o 3, e multiplico os expoentes, o expoente interno, os expoentes internos com o expoente externo. Então você vai multiplicar 4 por 1 meio, ó, 4 por 1 meio, quanto é 4 vezes 1 meio? 4 sobre 2, 2, vira o expoente 2. 1 vezes 1 meio, o expoente interno pelo externo, quanto é 1 vezes 1 meio? 1 meio. 3, 2 vezes 1 meio. Expoente 2 vezes 1 meio. 2 vezes 1 meio é o quê? 2 sobre 2, que é 1. Certo? Então, ao chegar aqui, você simplesmente repete as bases 2, 2 e 3, ó, 2, 2 e 3, e multiplica esses expoentes internos que eu falo que estão dentro do parênteses, pelo expoente mais externo, que é 1 meio. 4 vezes 1 meio, 2. 1 vezes 1 meio, 1 meio. 2 vezes 1 meio, 1. Certo? Aí, aqui fica 2 ao quadrado é 4. 2 elevado a 1 meio é o quê? Se você usar 7 da direita para a esquerda, eu posso transformar isso aqui numa raiz. 2 elevado a 1 com índice 2. Certo? Raiz quadrada de 2. Então, aqui você transforma isso aqui numa raiz, utilizando 7 da direita para a esquerda. É 2 elevado a 1 com índice 2. Certo? Raiz quadrada de 2. Vezes 3 elevado a 1, que é 3. Pronto, isso aqui eu posso escrever como 4 vezes 3 é 12, 4 vezes 3 é 12, vezes raiz quadrada de 2. Certo? Então, observe que aqui, esse resultado então dá 12 raiz quadrada de 2. Eleve esse resultado, isso aqui é a raiz quadrada de 288. Pelo que a gente viu na aula anterior, se você pegar essa raiz e elevar o índice 2, vai dar o radicando 288. 12 raiz de 2 elevado ao quadrado. Fica 12 ao quadrado vezes 2. É 144 vezes 2, né, que é 288. Então, raiz elevada ao índice dá o radicando. Essa f aqui, eu quero simplificar essa raiz cúbica de 10.000. Raiz cúbica de 10.000. O que é que você vai fazer inicialmente? Para começar, você vai fatorar o 10.000. Fatorando 10.000, 10.000 divide por 2, depois dá 5.000 que eu divido por 2 e assim vai. Então, fatorando 10.000, escrevendo como produto de fatores primos, você pode escrever o 10.000 como 2 à quarta vezes 5 elevado à quarta. Certo? 2 à quarta vezes 5 à quarta. Isso aqui eu posso escrever dessa forma, né? Raiz, índice 3, 10.000 elevado a 1. Né? Fatorei o 10.000 e ao chegar aqui você pode usar a propriedade 7. Você pode usar 7. Transformar uma raiz, você vai transformar uma raiz em uma potência. Uma raiz em uma potência. Então ficaria então, né? O A seria 2 à quarta vezes 5 à quarta. O M, o expoente do radicando seria o 1 e o índice seria o 3. Então ficaria o radicando elevado a 1/3. Certo? Base do radicando, aliás, elevado a 1/3. Então estou usando 7, né? Elevado a 1/3.
Aqui, você usando a observação que a gente acabou de fazer, você poderia simplesmente repetir essas bases 2 e 5 e multiplicar esses expoentes. Ó. 4 vezes 1/3, 4 vezes 1/3. 4 vezes 1/3 dá 4 dividido por 3. Mas 4 dividido por 3 não dá um número inteiro. Então, o que é que você pode fazer aqui? Dá um jeito de escrever esses expoentes aqui, ó, de uma maneira tal que apareça números que eu posso dividir por 3. Já que multiplicar por 1/3 equivale a dividir por 3, né? Então, eu dou um jeito de escrever esses expoentes aqui, né? Esses expoentes, de uma maneira que apareça o número que eu posso dividir por 3. Eu posso escrever 2/4 como 2 ao cubo vezes 2 elevado a 1. Observe que aqui você está usando a propriedade 1 da direita para a esquerda. Produto de potência de mesma base, né? Então, escrevo 2/4 como 2 ao cubo vezes 2/1. Faço a mesma coisa com 5/4, ó. 5 ao cubo vezes 5 elevado a 1. Certo? O objetivo aqui é fazer aparecer um número que eu possa dividir por 3. Então, 5/4, 5 ao cubo vezes 5 elevado a 1. Isso aqui não deixa de ser 5/4, né? Pronto. Então, fiz aparecer o 3. Agora você vai usar a observação que a gente fez, né? Repetir essas bases aqui tudinho, 2, 2, 5, 5, ó, 2, 2, 5, 5, e multiplica os expoentes internos que eu falo é dentro do parênteses, multiplica esses expoentes internos pelo expoente externo. 3 vezes 1/3, 1, certo? 1 vezes 1/3, 1/3. 3 vezes 1/3, 1. 1 vezes 1/3, 1/3. Certo? Ou seja, quando eu chegar aqui, eu repito essas bases, repetindo, né? Eu repito essas bases aqui, 2, 2, 5, 5, e multiplico esses expoentes internos dentro do parênteses pelo expoente externo 1/3. Multiplico. Certo? Pronto. Aqui, você tem 2 vezes 5, 10. E tem o 2 e o 5 elevado a 1/3. Você pode usar aqui a propriedade 3 da direita para a esquerda. Já que o 2 e o 5 estão com o mesmo expoente x, ó, 1/3, 1/3. Você coloca isso aqui na potência só, com a base só. Ó, 2 e o 5. 2 vezes 5 elevado a 1/3. Então você está usando, ao combinar o 2 e o 5, você está usando a propriedade 3 da direita para a esquerda. Produto de potências com o mesmo expoente, certo? Então eu escrevo como 2 vezes 5 elevado a 1/3. 2 vezes 5 é 10, 10 elevado a 1/3, isso vezes 10. Quanto é 10 elevado a 1/3? Eu uso o que aqui? 7, né? 10 elevado a 1/3, eu vou escrever essa potência na forma de raiz. Então você vai usar 7 da direita para a esquerda. Certo? O radicando fica 10 elevado a 1, que é 10, e o índice fica o 3. Então fica 10 vezes raiz cúbica de 10. Raiz cúbica de 10. Isso aqui é o resultado da simplificação dessa expressãozinha aqui. Certo? Observe uma coisa, né? A gente viu que isso aqui é a raiz cúbica de 10.000. Então, se você pegar essa raiz aqui e elevar o índice, vai dar o radicando, 10.000. Certo? Então, deixa aí para vocês verificarem. A G agora, essa aqui. Eu quero simplificar raiz quadrada de 800. Então, deixando claro que se não aparece o índice, fica subentendido que é 2, né? Raiz quadrada de 800. Lembrando que 800 e 800 elevado a 1 é a mesma coisa, né? Aí você fatora o 800. 800 fatorado é 2 à quinta vezes 5 ao quadrado. Então você fatora, escreve como produto de fatores primos, certo? Faz isso que a gente fez aqui, né? Escreve como produto de fatores primos. Então fica 2 à quinta vezes 5 ao quadrado. Isso aqui é 800 elevado a 1, raiz quadrada. Aqui você vai aplicar 7. 7, né? Onde o A seria tudo que está no parênteses, o M, o expoente do radicando seria o 1, e o índice N seria 2. Então, aplicando 7. 7 transforma uma raiz numa potência. Aplicando 7 da esquerda para a direita. Então, fica o que está no parênteses elevado a 1 meio. 1 meio, né? M1, N2, 1 meio. Ao chegar aqui, você podia simplesmente usar a observação que a gente fez nesse instante, onde a gente combina 2 e 3, que equivale a multiplicar esses expoentes aqui, ó. 5 por 1 meio, 2 por 1 meio, certo? Multiplicaria esses expoentes internos com o externo. Só que 5 vezes 1 meio é 5 dividido por 2, e 5 dividido por 2 não dá um número inteiro. 5 não é divisível por 2.
Então você dá um jeito de escrever esse expoente 5 aqui, né, de maneira que apareça um número que eu divida por 2. Então eu escrevo 2 à quinta como? 2 à quarta vezes 2 a 1. Usando a propriedade 1. Então eu escrevo 2 à quinta como 2 à quarta vezes 2 a 1. Isso aqui não deixa de ser 2 à quinta, né? Estou usando a propriedade 1 da direita para a esquerda. Produto de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Agora repito o resto. 5 ao quadrado, isso tudo é elevado ao meio. Então, observe que eu fiz isso para trocar esse expoente aqui por um que eu posso dividir por 2. Fazer aparecer alguma coisa divisível por 2 aqui. O 4. Certo? Então deixei um 4 aqui. Número divisível por 2. Agora eu repito as bases 2, 2 e 5. Ó, 2, 2 e 5. E multiplico esses expoentes internos dentro do parênteses pelo expoente externo. Multiplico, né? 4 vezes 1 meio, 4 sobre 2, que dá 2. 1 vezes 1 meio, 1 meio. 2 vezes 1 meio, 2 sobre 2, que dá 1. Certo? Então, chegando aqui, você multiplica, repete as bases, 2, 2 e 5, e multiplica os expoentes internos pelo expoente externo, fora do parênteses. Pronto. 2 elevado ao meio, utilizando 7, eu concluo que isso aqui é raiz quadrada de 2, né? 2 elevado a 1 com índice 2, raiz quadrada de 2. 2 ao quadrado é 4. 5 elevado a 1 é 5. Isso aqui é 4 vezes 5, 20. Coloco antes da raiz, 20 raiz de 2. Certo? Ou seja, raiz quadrada de 800 é 20 raiz de 2. Isso significa que se eu pegar 20 raiz de 2, que é a raiz, e elevar ao índice 2, eu encontro o radicando 800.